Oi, gente, tudo bem? Bom, bem-vindos à nossa próxima aula. Eu consegui resolver bem mais ou menos aqui o fato da minha carinha aparecer. Não tá indo do jeito que eu quero, mas hoje a gente vai com essa gambiarrazinha, né? Bom, a aula de hoje fala um pouquinho sobre os pronomes pessoais. Então, queria começar lembrando da onde a gente parou na última aula. Então, a gente conversou um pouquinho sobre o que significa discurso, pessoas do discurso e ato comunicativo, certo? Então, vamos lá, o que é o discurso, né? A gente falou que toda vez que eu tenho um texto que está inserido em determinado contexto, em um ato comunicativo, então ele vai ser um discurso, uma vez que ele tem sentido para as pessoas. Se você lê um texto e consegue... Gente, aí não vale assim, ah, mas eu não entendi. Não, se ele tem esse sentido, ele tem essa intenção de comunicar alguma coisa, então ele é um discurso. Tudo bem? Então, um pôster de filme é um discurso? É. Ele não comunica algo pra gente? Então é um discurso. Então, toda vez que a gente olha para porque a gente olha muitas vezes para as palavras, ou principalmente nas aulas de língua portuguesa, né? A gente olha muito para a língua, às vezes, e tenta classificar. Então, a gente fala, o que que é um pronome aqui? O que que é o verbo? O que que é o sujeito? Ótimo! Mas qual é o significado daquelas palavras juntas? Isso é o discurso. É quando a gente constrói esse sentido. E aí a gente também falou que existem as pessoas do discurso, que são sempre três. Então, quem são as pessoas do discurso? Quem está falando, quem está ouvindo, a quem eu estou falando e, por último, de quem eu estou falando. E aí são essas pessoas do discurso que indicam para a gente quem participa desse ato comunicativo. Eu também mostrei para vocês na última aula os pronomes pessoais retos, o eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, que a gente fala sempre, ouve sempre, e indiquei para vocês a importância deles na hora que eu vou conjugar o meu verbo. Então aqui o pronome eu, ele automaticamente me dá o... Ui, não sei usar esse computador. Ele me dá o amo, então essa é a desinência verbal, não é? Eu amo. Se só tivesse o amo, por exemplo, aqui, se só tivesse amo você, como faz? Sim? Não. Berti, Bertolo, como acentua mesmo no seu computador? Alt. Eu tô gravando, você vai aparecer na tela. Alt. Meu Jesus do céu. Pro circunflexo? Alt I. Não. I. Ahá, obrigada. Participação especial, gente. Bom, então se eu tenho, por exemplo, amo você, quem é que conjuga esse verbo, o amo, né? Eu amo você. Então eu sei que ele se refere à primeira pessoa do discurso, primeira pessoa do singular. O que que isso significa? Bom, quem ama? Quem está falando essa frase. Tudo bem? Pois bem, então vamos lá. Hoje a gente vai dar uma olhadinha mais a fundo nos pronomes pessoais. Então lembrando, gente, bem insistente, pronome pessoal representa uma pessoa do discurso. Quem é a pessoa do discurso? Quem está envolvido no ato de comunicação. Ó, eu vou pular um pouquinho aqui. Vamos ver essa tirinha aqui do Armandinho. Então, eu tenho aqui, eu sei que é difícil, filho. Por que não escreve um diário? Escreve um pouco sobre como foi o dia. Parece legal. Pode ser um semanal? No primeiro quadrinho, eu tenho o pronome, ó, o eu. Aí vamos olhar para esse pronome. A quem que ele se refere? Eu uso eu, você usa eu, todo mundo usa o eu na hora de falar. Como é que eu sei quem é esse eu? Então eu preciso olhar para o quadrinho. Eu sei que o eu representa a primeira pessoa do discurso. Tá no singular ou no plural? Eu é uma pessoa só ou mais de uma? Uma só. Então ele é a primeira pessoa do discurso no singular. E quem é a primeira pessoa do discurso? É aquele que fala. Muito bem. Quem está falando aí nessa tirinha? Quem é esse aqui? Da onde está vindo, né? Então, quem que representa esse eu pra gente? Nesse caso, o eu representa o pai do Armandinho,
certo? É isso? Então, esse eu, que representa a primeira pessoa do discurso, é aquele que fala. Quem está falando aqui? O pai do Armandinho. Eu sei que é difícil. Quem sabe? O pai do Armandinho. Tudo bem? Eu coloquei aqui pra gente algumas definições. Essas definições, gente, é legal que vocês copiem no caderno pra gente continuar organizando aqueles nossos resuminhos, sabe? Então eu tenho assim: os pronomes pessoais indicam as pessoas do discurso. Quem são elas? Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Aí vamos para um ponto importante. A terceira pessoa do discurso, que é de quem se fala, ela muitas vezes se refere a um termo que já foi mencionado anteriormente. Então, deixa eu só arrumar aqui o meu exemplo, que eu tinha mudado, porque essa não é a primeira vez que eu gravo esse vídeo, não é mesmo? Toda vez que a gente grava um vídeo, a gente grava umas 2, 3 vezes, até acertar. Tô desistindo, tá, gente? Tô pensando em deixar todos os erros e vambora. Então, eu tenho aqui. Então, a terceira pessoa do discurso, que é de quem se fala, pode retomar um termo. Isso normalmente funciona na linguagem oral também, mas eu acho que a gente tem mais dúvida quando a gente vê, às vezes, no texto escrito. Então, eu tenho: a professora informou os alunos e eles já sabem que haverá uma videoaula por semana. Eles, quem? De quem que eu tô falando aqui? Então, quando eu olho para essa oração, eu sei que o ele se refere aos alunos. Como é que eu sei isso? Como é que eu sei que não está se referindo à professora, por exemplo? Bom, eles, então ele está no singular ou no plural? No plural. É masculino ou é feminino? Masculino. Aí vamos olhar para essa parte aqui da frase, ó, que está na frente. A professora informou os alunos. Quais palavras nessa parte da frente representam um substantivo masculino no plural? Professora ou alunos? Então, alunos, certo? Então, esse ele se refere a alunos. Isso é algo básico, não é? A gente vê numa frase assim, você fala: nossa, nem precisava explicar isso eu sei. Por que eu sei? Porque eu falo português, certo? Muito bem. Aí, vamos dar um pulinho aqui na nossa gramática, né? Como é que eles variam, né? Como é que eu sei... Então, por exemplo, aqui na nossa tabela de pronome pessoal, vocês vão perceber que o ele tanto opera, ele está tanto no lugar do sujeito, ele pode ser usado como sujeito, mas ele também pode ser usado como um complemento com preposição, como um objeto indireto, tá vendo? Então, como é que eu sei quem é? Se aquele ele, se eu falo assim, ó, ele veio aqui e eu falei com ele. Como eu sei se é um pronome pessoal reto ou se é um pronome pessoal oblíquo? Eu preciso olhar a função que desempenha na oração. E lembra que toda vez que eu falo função, eu estou falando de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de predicativo e tudo que vem junto com a análise sintática. Tudo bem? E às vezes eu também preciso olhar a acentuação. Isso é verdadeiro em dois casos. Aqui no nós e no vós. Porque se vocês olharem aqui na tabelinha, vocês vão ver que está assim, ó, nós, nos, nós, vós, vos, vós. Então, como é que eu diferencio esses dois? Pelo acento indicativo. Tudo bem? Muito bem. Então, essa é a nossa tabela de pronome pessoal. Esses são todos os pronomes pessoais que existem e que a gente usa. Então, eu dividi aqui eles, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, os pronomes que são considerados retos, que são chamados, classificados assim, eles ocupam o lugar de sujeito ou de predicativo, tanto predicativo do sujeito quanto predicativo do objeto, que nós já aprendemos. Então, quem são eles, né? A gente fala assim, parece super difícil. Quem são eles? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Percebam que a única variação que eu tenho aqui de feminino e masculino é na terceira pessoa, ó. Ele, ela, eles, elas. O eu não tem feminino e masculino, tu também não tem feminino e masculino. E aí, então, aqui eu tenho quando ele faz a ação, certo? Quando essa pessoa do discurso faz ação. E quando ela sofre? Quando sofre é um pronome oblíquo. Aí o pronome oblíquo, ele vai ocupar duas posições. Ou ele vai ser um objeto direto, quando ele não tiver preposição, ou ele vai ser um objeto indireto, quando ele tiver a preposição. Então, eu falo, eu te amo, e eu falei contigo. Aí eu tenho mais uma coisinha aqui, né?
Eu não usei uma preposição, mas ninguém fala com ti, né? A gente fala contigo. Ninguém fala assim, ó, você vai vir com mim? A gente fala, você vai vir comigo. Tudo bem? Você vai vir com nós? Não, você vai vir conosco. Você vai ir com vós? Ó, convosco. Convosco, ó, a gente usa bastante, né? Principalmente em textos religiosos, que é quando a gente usa o vós normalmente, como a gente já falou em aula algumas vezes. Bom, então essa é a nossa tabelinha. Lembra? A gente até estudou, quando a gente estava estudando as funções, o pronome usado como objeto direto e objeto indireto, lá no módulo 5, a gente estudou também que o lhe tem uma preposiçãozinha dentro dele, lembra? Então ele é um intruso aqui desse lado. Bom, muito bem. Então vamos conversar um pouquinho, queria analisar algumas frases com vocês, porque quando a gente apresenta os pronomes, vocês usam os pronomes, eu uso, todo mundo usa. Então queria debater um pouquinho sobre a diferença do uso dos pronomes, principalmente os pronomes que representam a terceira pessoa de quem eu falo na oralidade e na norma padrão. O que é a norma padrão? Essa é a norma padrão, é aquilo que está na nossa gramática. Estou até com a nossa mini gramática aqui, ó. Então, quando a gente está falando disso aqui, a gente está falando de norma padrão. E qual é a diferença entre a oralidade, como a gente fala normalmente, quando está informal, e a norma padrão? Às vezes não, né? Sempre. A oralidade, ela não é tão rígida com relação às normas gramaticais. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplo. A Bia fala assim, ó, você conseguiu falar com o Diego? E a Juliana responde, não, nunca encontramos ele em casa. Ó, percebam que quando eu estou usando esse símbolo aqui, significa que essa frase não está de acordo com a norma padrão. Então, ela é considerada um erro gramatical para a norma padrão, certo, gente? Para a oralidade, isso é muito comum, a gente usa. Não, nunca encontramos ele em casa. Mas por que não posso, né? Por que eu não posso usar isso aqui? Então, vamos lá. Vamos dar uma estudada nessa frase. Qual é a função desse pronome nessa oração? Lembra que a gente faz aquele passo a passo? Vamos lá. Qual é o verbo da oração? Então, o verbo é o encontramos. Encontrar é um verbo. Quem encontrou aqui no caso? Nós, certo? Tá aqui para fora. Vou pôr ele aqui. Como faz, gente? O alt? Nós. Muito bem. Como é que eu sei que o pronome, que a pessoa que está falando é o nós? Porque olha aqui, ó, a desinência verbal. O único pronome que poderia conjugar esse verbo assim é o nós, conforme a gente viu lá na aula passada. Olha aqui. Não é isso? Cada desinência marca a pessoa do discurso. Então, vamos voltar para o nosso exemplo. Então, eu tenho aqui nós. Então, né, não, nós nunca encontramos ele em casa. Muito bem. Tirei o sujeito. Se eu tirei um sujeito, eu já sei que isso daqui não pode ser um pronome do caso reto, porque a gente aprendeu que o pronome do caso reto funciona como sujeito. Então, a gente já riscou isso aqui, ó. Ele só pode estar agora... Vou fazer uma risca aqui. A gente já riscou esse aqui. Ele só pode estar agora ou como um pronome oblíquo átono ou como um pronome oblíquo tônico. Então, vamos dar uma olhada nele. Qual é o verbo? Encontramos. Certo. Encontrar é um verbo de ação ou de estado? De ação. Quem encontra, encontra algo. O que ele encontrou aqui? O ele. Então, esse aqui está funcionando para a gente como um objeto, não tá? Aí, qual é a nossa pergunta? Tem preposição entre eles? Entre o ele e o encontramos, existe preposição? Não existe. Então, isso é um verbo transitivo direto e, portanto, a gente vai ter no ele um objeto direto, certo? Então, vamos voltar na nossa tabela. Um complemento verbal sem preposição. Então, vou riscar esse aqui também. Um complemento verbal sem preposição é esse aqui, ó. Ele tem que estar nessa linha. Como eu estou falando da terceira pessoa, do ele só pode ser lhe, o, a, se. A gente já aprendeu que o lhe tem uma preposiçãozinha dentro dele, então não pode ser. Então, qual é o pronome no caso?
qual pronome aqui se refere ao ele o ele estando, né, masculino, não é feminino, não é ela. Então, no caso, a gente tem o. Como é que a gente corrige essa frase? Corrige não. Como é que a gente adequa essa frase para a norma culta? Então, vamos tentar de novo, aqui embaixo. Então, a Juliana vai responder o seguinte, se eu conseguir escrever. Meu Deus. Não. Ai, não sei o que eu fiz. Problemas técnicos. Como será que eu ponho tio? Assim. Não. Nunca. Qual era mesmo? Não. Nunca o encontramos em casa. Tudo bem? Funciona aqui? Bom, vamos ver outra. O Caio diz, você conseguiu ver a aula? Fernanda responde, sim, ver ela é muito legal. De novo, quem está vendo aqui é a Fernanda, não é? E quem que está sendo visto? Quem é que sofre essa ação? Quem é meu complemento? Ver também é um verbo de ação, não é, gente? E quem vê, vê algo. O que ele está vendo aqui? O ela. Então, esse aqui é o nosso objeto. Deixa eu grifar nosso verbo. Nunca consigo grifar nosso verbo. Oh, meu Deus. Muito bem. Vamos grifar nosso verbo. Então, aqui eu tenho... Então, de novo, ver, verbo de ação, estado, ação. Tem complemento? Quem vê, vê algo. O que ele viu? Ela. Tem preposição entre eles? Não tem. Então, meu verbo é um verbo transitivo direto. E o ela vai ser um objeto direto. Vamos voltar lá para a nossa tabela. Não pode ser um sujeito, porque a gente já percebeu que ele está no lugar do objeto direto, e também não pode ser um complemento com preposição, porque a gente não achou nenhuma. Então, de novo, tá aqui na linha da terceira pessoa, só que agora aula é feminino. Então, qual desses 4 pronomes aqui eu posso usar? Só posso usar o a. Então, vamos corrigir a frase da Fernanda, vamos adequá-la à norma culta. E aí vai ficar... Sim, verá é muito legal. É assim que a gente fala? Verá, 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 verá. Da pronúncia, gente? Pensa, dá para pronunciar? Aqui a gente precisa fazer uma adaptação, não precisa? A gente vai precisar tirar esse Rzinho final. Como eu vou tirar o R, eu vou indicar com acento. Ó. E ao invés de eu colocar VA, eu vou colocar vê-la. Sim, vê-la é muito legal. Vamos conversar um pouquinho sobre essa adaptação? Então, quando eu uso a terceira pessoa, eu tenho que fazer, às vezes, 2 adaptações. Então, uma é aqui, ó, que a gente fez com o Caio e a Fernanda. Se o verbo terminar em R, em S ou em Z, a gente tira essa consoante e o pronome, ao invés de ser o ou o a, vai ser substituído por lo ou lo, se for plural, e lá ou las, se for plural. Você conseguiu ver a aula? Sim, vê-la é muito legal. Tudo bem? A outra adaptação que a gente faz também é quando eu tenho esse caso aqui, ó. Já vou mostrar aqui para vocês, ó. O Pedro repõe, então, o Giovana pergunta, o Pedro repõe o álcool gel depois de usar? E aí o Lucas diz, sim, o Pedro sempre repõe-no. Então, toda vez que eu tiver um verbo que acaba com ditongo nasal, então eu tenho uma vogal e uma semivogal, 2 vogais na escrita, né? E elas são nasais, ou eu tenho um AM, pode ser também ao invés do O e o E, o tio, pode ser o A, o O e o tio. Toda vez que eu tenho um som nasal, um ditongo nasal, eu vou substituir pelo quê? Pelo no. Então, ao invés de eu falar, sim, o Pedro sempre repõe o, tá vendo? Olha como não dá pronúncia, repõe o. É mais fácil de falar se eu falar, sim, o Pedro sempre repõe no.
Como é que a gente falaria, né, numa situação informal de comunicação? Sim, o Pedro sempre repõe ele. E por que que isso estaria errado? Estaria errado porque, no caso aqui, o álcool em gel que está sendo representado por esse o, ele não é sujeito e ele também não está precedido de uma preposição. Uma preposição não vem antes dele. Então, por isso que quando eu vou lá na minha tabela, essa tabela aqui, eu preciso pegar um pronome desta fileira. Eu não posso pegar um pronome que funciona de sujeito e nem um pronome que funciona como objeto indireto, porque quem repõe, repõe algo, tudo bem? Diferente, por exemplo, do gostar. Quem gosta, gosta de algo. Quem sonha, sonha com algo, tudo bem? Bom, para finalizar, queria mostrar para vocês como é que os pronomes funcionam no texto escrito. Então, eu tenho uma notícia de jornal. Moradores de favela no Rio fazem limpeza de ruas por conta própria. A ideia surgiu do desespero, dispara com um riso nervoso o guia de turismo local Thiago Firmino, 39. Ao explicar por que resolveu sair da segurança de sua casa 2 vezes por semana para subir e descer ladeiras por 5 horas, carregando 40 quilos nas costas. Já é a 5ª vez que ele e o irmão, o publicitário Tandy, 46, se equipam com um macacão branco, luvas amarelas, botas de borracha, máscara de gás e um grande atomizador costal movido a gasolina pelas ruas do Morro de Santa Marta, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Então vamos lá. Eu grifei aqui o pronome, ó, ele. A gente sabe que o ele é uma pessoa do discurso, certo? E a gente sabe que o ele não representa quem está falando, que aqui nesse caso é o jornalista que escreveu a matéria. O ele não representa quem está ouvindo, quem está lendo, que no caso somos nós. O ele vai representar de quem que ele está falando. Então, quem é esse ele? Como é que isso funciona no texto escrito? Ele não está falando aqui, ó, do Thiago Firmino? Então, o pronome, ele é usado, ao invés de eu repetir, né? Já é a 5ª vez que Tiago e o irmão, não preciso. Eu vou falar com o pronome, eu vou substituir por um pronome, porque eu já falei o nome dele antes. Tudo bem? Aí, ó, eu tenho uma fala aqui no último parágrafo. Como todo mundo estava focado em doações e alimentação na comunidade, eu falei, vou fazer uma parada diferente, porque temos que ter várias frentes. Vou pelo lado da sanitização. Aí estudei, pesquisei bastante e tive a ajuda de um colega químico, diz ele, atualmente sem poder guiar turistas. Então, de novo, agora quem é esse eu? Perceba que como essa fala está entre aspas, o eu não se refere a quem está escrevendo o texto. Mas aqui o eu, ele é uma fala, não é? Como se fosse um diálogo mesmo, numa narrativa. Então ele está se referindo a quem? Quem é esse personagem no caso? Quem é esse eu? É o Tiago de novo. Então, o que os pronomes ajudam a gente na hora que a gente está fazendo um texto? Eles ajudam a gente a guiar o leitor durante esse texto. Então, ao invés de eu ficar repetindo o nome das personagens, por exemplo, eu vou substituindo por um pronome. É isso. Tudo bem? O vídeo ficou um pouquinho longo, vou tentar melhorar, gente, prometo, falar menos. E eu também estou tentando preparar um programinha para vocês que ajudem vocês a fazer a análise sintática que nem eu faço, sabe? Ah, o verbo é de ação, é de estado, quando eu tiver isso pronto, eu aviso também, tudo bem? Então vamos lá, vamos treinar? Beijo e até a próxima aula.